O Brasil só está apanhando, senhoras e senhores, nos main events em 2025, né? Perdemos todos os main events até agora, até o main event que tem 2 brasileiros, nós perdemos. O Brasil perdeu, e você vai entender isso, né? E o pior você não sabe. A coisa pode piorar, né? Eu vou listar todos aqui, mas vou falar porque a coisa tem tudo para piorar e já para piorar essa semana, inclusive, diga-se de passagem, tá? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre um pouco sobre renovação do Brasil no UFC também, como é que tá indo. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Vai ser um prazer ter você comigo aqui, o canal é de fã para fã. Então, pô, clique em inscrever-se aí, ativa o sininho e quem puder deixar o jab direto no like, vai me ajudar muito. De coração, eu sou muito grato. Rumo aos 25 mil inscritos. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal, é o seguinte, hein? Foram esse ano, eu tô até aqui com a aba aberta, até agora, 6 main events, né? O que é até bastante main event, né? Pro Brasil. Se eu tiver perdido algum aqui, vocês me falem, mas é o que eu tenho aqui de informação. Vocês comentem aí, mas eu acho que não, acho que tá certo, né? Amanda Ribas lutou com a Mackenzie Dern e perdeu. E aí, essa é a exceção, né? Porque a Mackenzie Dern é brasileira, se identifica como brasileira, é filha de brasileiros e tal, pá, mas nasceu nos Estados Unidos e cresceu lá. Tanto que ela tem até sotaque, né? Mas ela defende a bandeira do Brasil, né? É brasileira. Então, foi um duelo entre 2 brasileiras ali. Mas, assim, até no duelo entre 2 brasileiras, a brasileira que nasceu fora ganhou. Pra você ver que fase estamos durante o main event, né? Mas, enfim, aí depois veio o Moicano com o Makhachev, né? Foi daquele jeito, né? Mas até aí a gente já esperava. O problema começa agora, né? O Robocop, na luta da vida, tomou a taca que tomou do Cannonier, né? Esse foi o primeiro balde de água fria, né? Esse grande, inclusive, porque a gente esperava um Robocop favorito. Eu, pelo menos, esperava um Robocop favorito nessa luta, né? Então, depois disso veio Poatan e Ankalaev, que eu não preciso nem falar, né? Foi um velório nacional a derrota do Poatan, né? Mas, obviamente, ainda vai ter revanche, aquela história toda, mas perdeu, né? A luta ali as coisas são como são, né? Diego Lopes e Volca, o segundo balde de água fria numa disputa de título. Quer dizer, dos 6 que eu citei aqui, 3 são disputas de títulos, meus amigos. É foda, né? Vamos falar a verdade. Pelo menos um podia ter ganhado, mas não. Perdemos todas, né? Então o Diego Lopes perdeu para o Volca e agora o Prates perdeu para o Ian Gary, né? E dessas aí a gente pode, se o Diego Lopes e o Poatan não eram muito favoritos, mas a gente tinha a expectativa deles ganharem as lutas deles, e fizeram lutas, enfim, competitivas e tal, mas assim, não ganharam. O Robocop e o Prates, assim, eu acho que tinha um hype, né? Eu não digo nem que eles eram muito favoritos, né? Não eram, mas assim, o hype em cima da ascensão do Robocop e do Prates eram maiores e eram 2 nomes novos aí, né? Pra gente ter no topo, né? E acho ainda que serão de topo. Tanto se a cabeça deles não sabotá-los, né? Eu acho que ainda estarão no topo, especialmente o Prates. O Robocop, eu acho que o caminho dele é a categoria de cima, tá? Acho que ele corta peso pra caramba. Não sei se o peso médio é uma boa pro Robocop, não. Mas na categoria de cima, eu acho que ele teria até mais condições. O Robocop na categoria de cima seria até um grande candidato a título, eu acho. Porque ele é bom de chão, é uma categoria que tem pouca gente boa de chão, ele é bom em pé também, então assim. Mas enfim. E pode piorar. Pode piorar, senhoras e senhores, porque essa semana tem Deiveson Figueiredo e Corey Sandhagen, e a minha perspectiva pro Deiveson não é positiva, vou ser muito honesto, né? Nem vai ter vídeo pré-luta aqui sobre o Deiveson essa semana, mas eu já adianto, né? Aqui no YouTube, nas outras redes sociais você vai ter. Já digo para vocês, assim, eu acho difícil, cara. Acho que o casamento é ruim, a maneira como o Corey Sandhagen joga em pé é complicada pro Deiveson, porque ele se movimenta muito bem, e no chão, o Deiveson tem mais jiu-jitsu que ele, mas o Corey Sandhagen é bom de wrestling, entendeu? Você vê a luta dele com o Rob Fonte, ele lutou no chão só, fez grappling com o Rob Fonte. Claro, o Rob Fonte é cego de chão, mas assim, mas o que eu quero dizer ele não é, o Sandhagen não é cego, então vai ser difícil pro Deiveson, né? E a outra que tá pra vir é o Durinho, contra o Michael Morales, né? Então olha que situação, né? Vou torcer muito pro Deiveson. O canal aqui tem torcida, eu não fico em cima do muro. Eu falo quem eu acho que vai ganhar, eu acho que o Corey Sandhagen vai ganhar, tal como acho que o Michael Morales vai ganhar, é o que eu acho, mas vou torcer pro Durinho e vou torcer pro Deiveson. Só não posso mentir para vocês. A minha perspectiva para os próximos 2 main events são muito ruins também. Então, na moral da história,
a gente pode ter aí os 8 main events de 8 derrotas. Assim, é um negócio assustador. O que nos leva à segunda parte dessa resenha. Como anda a renovação do Brasil, né? Por incrível que pareça, apesar dos resultados em main events, eu acho que anda bem. Eu acho que nós temos nomes muito bons surgindo em todas as categorias e acho, e vou além, acho que esse ano, ao contrário do ano passado, teremos muitos talentos de primeira linha do MMA nacional no Contender. Para quem não se lembra, 2023, a gente teve 19 lutadores contratados no Contender. Recorde histórico de um país no Contender. Assim, o Brasil ganhava, assim, a maioria das lutas até passando o carro nos gringos, assim, entendeu? Foi uma geração, assim, inclusive que entrou Jean e tal. Foi uma geração ali do Contender realmente muito boa. Tem, inclusive, vários desses nomes, como Lock Dog também, vários desses nomes que a gente tem hoje perspectiva vieram de 2023, do Contender de 2023. Em 2024, o que o UFC fez? O UFC pisou no freio com o Brasil. Porque o UFC, ele tem um planejamento de número de atletas que vai estar no plantel, que vai estar no roster, entendeu? Então eles olham ali e falam assim, pô, tem, sei lá, eu vou chutar o número aqui, mas deve ser mais ou menos por aí, tá? 150 brasileiros. Porra, não pode passar disso muito. Ah, pode passar 1, 2, 3, 5, ou para mais ou para menos, mas, entendeu? Não vai passar muito disso. Não vai ter 200 brasileiros no UFC, entendeu? Então o UFC, ele vai administrando, porque ele quer que o evento seja global, né? E a realidade é que se você pegar nome por nome mesmo, assim, talento por talento, o Brasil vai dominar a porra do negócio, não tem jeito. Você pega aqui o MMA nacional, pega o LFA, cara, a quantidade de brasileiro que domina os gringos no LFA. Que a gente tá falando aqui do segundo escalão, né? Esses caras que, inclusive, do LFA, muitos chegam no UFC, inclusive, por sinal. Então, assim, a perspectiva é boa. Para esse ano, acho que aí no ano passado o UFC pisou no freio, não teve muitos brasileiros, né? E muitos dos que lutaram foram meio de bucha, né? Então, por exemplo, o Kuniev ganhou do Hugo Cunha, por exemplo. O Hugo Cunha era campeão do LFA, tá? Mas era muito claro que o Hugo não tinha muita chance contra o Kuniev. Por exemplo, o Rizvan Kuniev lutou na PFL, ganhou do Renan Problema, entendeu? Então, assim, era difícil pro Hugo, entendeu? Mas ano passado entrou o Thalisson, por exemplo. Mas foram poucos brasileiros. E os que tinham mais perspectiva, a gente acabaram ainda perdendo ainda, né? Uma galera, né? Mas esse ano, cara, só que é provável, nós vamos ter o Márcio Ticotô, nós vamos ter o Mano Mito, Manuel Souza, que foi o cara que ganhou do Ruff, né? Única derrota do Ruff. Assim, esse cara é uma potência, meu irmão. Mão, assim, de bigorna, é um negócio assustador, né? Então, assim, e vários outros que eu já tenho procurado saber aí, que são promissores, né? Vamos ver se esse ano entra, por exemplo, o tailandês, né? O Marcos Degli, né? O Marcos tailandês, que é parceiro de treino do Carlos Prates, peso mosca, com poder de nocaute assustador também, que é raro no peso mosca, né? Então, assim, a perspectiva é boa. Eu acho que, assim, os main events ou éramos muito azarões mesmo, né? Como no caso do Moicano, ou era muito parelho, né? Tipo no caso do Robocop. O Robocop eu achava ele mais favorito, tá? Mas o Poatan era uma luta que a gente não sabia o que ia acontecer, era uma luta difícil, quem acompanha o canal sabe. Achava que o Poatan era favorito, mas levemente favorito, né? O Diego Lopes, a mesma coisa. O Carlos Prates, eu achava o Carlos Prates até mais favorito, achava que ele ia ter uma performance melhor, mais parelho, né? Então, assim, não é assim, apesar, quando a gente pega o todo, parece uma tragédia, mas é um esporte individual e tá chegando uma galera nova, então eu tô otimista. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que estamos fodidos? O Brasil está acabando no MMA ou você acha que coincidiu mesmo uma fase ruim de main event? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o jab direto, no joinha, no like. Fortalece meu trabalho, eu sou grato a todos vocês de coração, tá? Um abraço, tamo junto, até amanhã, valeu, fui!